Você já parou para pensar em como funciona uma agência publicitária? Em como é esse universo da publicidade? Nesse vídeo, além de conhecer esse universo, você também vai conhecer o diretor da agência X-Tudo, Marcelo Gorodit. O Marcelo está nesse mercado há mais de 30 anos, é carioca, um empresário de sucesso, apaixonado pelo Flamengo e super premiado. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, esse é o Comunicação. Marcelo, você é um cara criativo, sempre foi? Para você criar é uma necessidade? Nesse país, acho que é uma necessidade em qualquer área, né? Porque é um país tão complicado, com tantos altos e baixos e com tantas diferenças, né? Que realmente você tem que literalmente rebolar, né? Ou ser muito criativo para sobreviver em qualquer profissão. Na minha profissão, a criatividade é a essência, né? De tudo. Você na família tem alguém que já fez publicidade, que já trabalhava com alguma coisa assim? Ninguém, absolutamente ninguém. E eu vou ser muito honesto. Quando eu entrei a primeira vez numa agência de publicidade, eu nem sabia o que era uma agência de publicidade. E como é que foi isso? Como é que você chegou nessa agência? Como é que foi esse sonho de desenvolver para ir para publicidade? Eu entrei no mercado de uma maneira assim bastante diferente das outras pessoas, né? Precisei começar a trabalhar muito cedo, né? Com 16 anos. Naquela época, né? A única profissão que eu poderia exercer com 16 anos era mensageiro, office boy, não tinha experiência de nada. E aí eu fui com um recorte de jornal de classificados de emprego, na época não existia internet, fui procurar emprego de office boy e por acaso do destino, ou porque Deus quis, eu fui cair como office boy em uma agência de publicidade. Eu poderia ter sido office boy num escritório de contabilidade. Provavelmente eu não saberia para que eu sirvo até hoje, né? Mas fui cair numa agência de publicidade e nunca mais saí. E você começou lá como office boy e foi crescendo lá mesmo? Ou você saiu e depois entrou de novo? Não, eu fui crescendo nessa agência mesmo. Eu acabei ficando nessa agência 9 anos. Lá eu comecei o dono viu que eu era abusado, eu queria ir além de ser office boy e me deu a oportunidade de crescer por dentro dessa agência mesmo. Fiz a faculdade a partir daí, né, eu nem tinha ideia de fazer publicidade, mas eu já estava, quando eu entrei na faculdade eu já era profissional de publicidade na agência, né? Entrei na faculdade com 19 anos, eu tinha já desde 16 em agência, já não era office boy. E fiquei lá 9 anos nessa agência. Depois daqui eu recebi uma proposta para uma outra agência. Como foi chegar na faculdade, esse universo assim diferente, né? Você veio de uma origem humilde, como foi chegar na faculdade já sabendo numa base? Na verdade não foi tão difícil. Quando eu entrei na faculdade eu já tinha subido um pouquinho o meu patamar profissional, já estava num nível já legal, até que para minha idade já ganhava até bem, muito melhor do que a maioria dos meus amigos, né? E aí eu entrei na faculdade e foi bem normal, até porque eu fiz a faculdade à noite, né, que normalmente, principalmente naquela época, todo mundo que fazia a faculdade à noite já era trabalhador do dia, né, já trabalhava de dia, então foi bem natural. E na verdade eu fiz a faculdade, acho que com um nível de facilidade maior do que quem nunca tinha entrado numa agência. Eu já estava trabalhando na área. Muitas coisas que eu via na faculdade eu já tinha visto na agência, situações e tal. E quem mais te incentivou a continuar nessa área? Eu acho que foram as pessoas dessa agência onde eu comecei, né, que realmente perceberam que eu tinha algum talento, que eu tinha vontade e me deram muita força. Eu não posso nem, se eu disser para você que foi minha família, não foi tanto, porque minha família também não entendia nada disso, ninguém tinha a menor noção. Você, quando acabou a faculdade, você foi para onde? Você continuou nessa agência ou eu já continuei nessa agência, na verdade eu comecei nessa agência em 81, fiquei lá até 89, nesse período, no meio disso eu fiz a faculdade. Aí em 89 eu fui para uma outra agência. Nessa outra agência, você já tinha um sonho de ter a sua própria agência, seu próprio negócio, ou você foi imaginando isso depois? Não, foi depois. Na verdade, nessa outra agência não dei muita sorte. Ela fechou 8 meses depois de eu entrar. Eu saí de uma para outra, 8 meses depois eu estava desempregado. Ainda não tinha o sonho de ter uma agência, nem pensava nisso. Na terceira agência que eu fui trabalhar, chamava-se Cult Comunicação, já em 91, onde eu fiquei até 94 abri minha primeira agência. Nessa agência eu comecei a acalentar essa vontade de ser dono do meu próprio nariz, de ser dono da minha própria agência. Até por conta de um movimento de mercado que estava acontecendo em São Paulo, que era um movimento de agências mais criativas, mais focadas em premiações, em criação e tal. E eu achava que tinha um espaço para uma agência desse tipo aqui no Rio, e não tinha essa agência aqui no Rio ainda. E aí eu resolvi ir por aí. Como surgiu essa ideia de você pegar uma agência e ser realmente um X-Tudo, ter tudo numa agência só? Na verdade, quando eu entrei na propaganda, as agências sempre se venderam como agências completas. Usava-se até um termo em inglês
que eram agências full service, né, que faziam todos os serviços. Mas, na verdade, na prática, não faziam. Na verdade, o cliente contratava a agência e entregava toda a sua comunicação para a agência fazia só propaganda e qualquer outra atividade de comunicação do tipo, sei lá, promoções, ativações, eventos, a agência subcontratava um fornecedor, colocava uma taxa em cima e o cliente pagava isso. Com o tempo, os clientes, estou falando dos anos 80, com o tempo os clientes perceberam que, na verdade, pagavam tudo para a agência, mas a agência não fazia tudo, e até por conta dos apertos econômicos do país, os clientes começaram a dividir sua verba e contratar direto esses fornecedores, o que para o cliente saia mais barato, mas para a comunicação das marcas não era o ideal, né? Porque você tinha a propaganda feita numa empresa, a promoção feita na outra empresa, o evento na outra empresa, mais tarde a parte de online, quando surgiu, feito numa outra empresa. Então, para você ter a unidade da comunicação em tudo, isso não era uma coisa tão positiva para as marcas. Então, a minha ideia surgiu daí. Eu falei, se eu conseguisse ter uma agência que tivesse dentro da sua estrutura todos esses fornecedores, né, mas sem ser fornecedores, estando dentro da agência como departamentos, eu conseguiria entregar para o cliente o pacote completo. Ele não estaria pagando mais caro por isso, porque eu não estou subcontratando ninguém, eu faço aqui dentro. E ao mesmo tempo eu tenho um discurso para o mercado bastante diferente de outras agências, que também existe uma competição muito grande. E atrativo, né? E atraente para o cliente. Ele vai ter um canal só que vai resolver o problema dele. Hoje em dia, você falou no início sobre criatividade, hoje em dia você tem que usar essa criatividade para chamar as pessoas. Também. Né? Conquistar contas é algo que exige bastante criatividade também. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Alguma dessas vezes que você teve uma grande ideia para um cliente, você apresentou a proposta, você falou assim, caraca, essa é a ideia da minha vida, e o cara falou assim, não gostei. Pô, mais vezes do que gostou. Eu sempre digo que se a gente pegar as ideias, foi em várias agências aí, não estou falando só de mim não, estou falando do mercado, for nas agências e pedir para ver as ideias que não foram aprovadas, talvez você se depare com ideias melhores, muito melhores do que aquelas que foram aprovadas. Não estou aqui falando mal dos clientes, mas aprovar uma grande ideia não é tão simples. Primeiro que ela tem, além de ser uma grande ideia, ela tem que ter muita pertinência em relação àquilo que está se propondo a vender ou a comunicar. O publicitário tem que... Ele tem que realmente... Porque uma grande ideia, se ela não tiver pertinência, ela deixa de ser propaganda, passa a ser arte. E propaganda não é arte, propaganda é para vender, é comercial. Né? Então não é tão simples assim. E também, vamos combinar, que não é todo cliente que tem a coragem de aprovar uma grande ideia. Às vezes é mais fácil aprovar uma ideia que seja mais um briefing do que uma ideia, como a gente chama, que dê mais segurança a ele do que aprovar uma ideia mais aparentemente louca, mas que na verdade é aquela que vai entrar na cabeça do consumidor e não vai sair. Eu falo isso porque muita gente tem a dificuldade hoje em dia de aceitar não, né? De se chamar a atenção. O publicitário não aceitar não, porque não é profissão. Tem que saber aceitar o não, né? Muito mais não do que sim, muito mais não do que sim. Não. Quando você conseguiu montar a sua agência, você abriu o seu negócio, qual foi a maior dificuldade que você sentiu? Foi o impacto do mercado? Foi a dificuldade de gerenciar tudo isso? Sair de ser o publicitário para ser dono da agência de publicidade? Olha, foram muitas dificuldades. Em 94, quando eu abri a primeira agência, como tem que chamava-se Demais Propaganda, a principal dificuldade foi justamente essa passagem, de deixar de ser funcionário para ser dono, quer dizer, a relação com os outros funcionários, que eram colegas até um mês antes, né? A relação com eles sempre era difícil você ter ao mesmo tempo que você não queria ser um chefe, posso falar um palavrão? Pode. Ao mesmo tempo que eu não queria ser um chefe filho da puta, você também é um chefe, é um patrão. Né? Existe uma diferença de posição, né? Não dá para negar que existe essa diferença de posição. Então é diferente. É diferente você chegar no final do dia e falar, puxa, hoje eu não vou tomar chopp com meus amigos, não, com meus funcionários, como eu ia quando eu era funcionário, porque eu tenho que ter algum distanciamento. Né? Mas ao mesmo tempo também, hoje eu vou tomar chopp com eles, porque eu não quero ser aquele chefe distante deles. Então saber em que momento dosar isso é muito difícil. Depois, com a prática de ser dono, isso passou a ser uma coisa mais tranquila para mim. Mas hoje, por exemplo, a minha maior dificuldade é conseguir rentabilizar o negócio, porque diante da crise os clientes estão pagando cada vez menos para a agência. Então você conseguir fazer uma agência hoje dar resultado financeiro é um grande desafio. E eu tenho visto que muitas empresas estão implantando na sua área de publicidade coisas que antigamente eles pediam só para as agências. Isso tem sido uma dificuldade ou não? Hoje em dia existe uma luta, né, de todas as partes para rentabilizar o seu próprio negócio. Então, muitas vezes o cliente fala, puxa, eu vou fazer isso aqui dentro
que aí eu economizo o dinheiro. Mas aí, muitas vezes, é o barato que acaba saindo caro. Perde a qualidade, né? Ele acaba não conseguindo contratar um profissional de agência, um profissional mais qualificado ou mais criativo, ele acaba contratando uma pessoa mais barata ou mais júnior, e acaba não tendo resultado. E propaganda, quando não tem resultado, é despesa. Propaganda só é investimento quando dá resultado. Eu vi um impasse que teve da iFood, não pode falar, o mão da porra, que é o Rodrigo, né? Como é que foi essa situação? Foi uma grande ideia que teve um alarde na internet, que todo mundo começou a usar esse termo e de repente queriam travar a sua ideia. Como é que foi esse impasse? Isso não foi comigo, né? A iFood não sou eu, não é meu cliente. Na verdade, aconteceu comigo com o curso de inglês IES, que também usei o mão da porra pro Diego, jogador do Flamengo, o cara agora de propaganda. Dá uma confusão danada. Essa coisa que nós temos hoje do politicamente correto, que se não for bem empregado, o politicamente correto, eu não sou contra, porque eu acho que traz muitas coisas positivas, como o fim dos preconceitos, como a aceitação das diferenças. Isso tudo é uma coisa muito positiva do momento que a gente vive hoje. Mas existem exageros. O exagero é aquele que inibe a criatividade. Esse caso do mão da porra, por exemplo, o Diego, que é o jogador do Flamengo, ele era o garoto propaganda do curso de inglês IES, que é nosso cliente, e criou-se uma página para ele na internet, uma coisa que veio espontânea do Facebook, não foi nada que a gente tenha forçado, porque o Diego era um cara bonito, bem sucedido, inteligente, parará, jogar no Flamengo, seleção brasileira, cheio de títulos, e é um puta pai de família, um cara que tem uma vida toda correta e tal, toda bacana. Então começou a se chamar ele de Mão da Porra. Na verdade foi um paralelo. Ele e o Rodrigo Hilbert, os dois, tinham páginas com o Mão da Porra. O iFood contratou o Rodrigo Hilbert, a gente contratou o Diego, porque o IES era patrocinador do Flamengo. Então tinha a ver o Diego, que na época era o grande craque do Flamengo. Hoje não está jogando tão bem assim. E a gente contratou o Diego e fizemos uma brincadeira onde ele falava o Mão da Porra, mas ele nem chegava a falar. Quer dizer, o locutor nem chegava a falar, era o mão da pi, né? Tinha um corte. Botamos no ar um mês na televisão e logo veio uma representação do CONAR. CONAR é uma instituição criada por entidades ligadas à atividade publicitária, com o objetivo de regulamentar o setor, criando regras para a realização e veiculação de publicidade, onde os próprios publicitários julgam os casos e não é um órgão do judiciário nem é ligado ao poder público. Dizendo que um curso não podia falar, estimular o uso do palavrão, para uma bobagem, uma bobajada. A gente estava falando com o público-alvo, a molecada, que foi o público-alvo que inventou esse negócio do mão da porra. A gente não falou o termo porra na TV. E o que aconteceu é que a gente foi a julgamento no CONAR e ganhamos por unanimidade. O comercial voltou para o ar. Mas até ser julgado, que leva 3, 4 meses, foi uma bagunça na internet. Já aconteceu 3 vezes isso? Comigo? 300 vezes. Eu tenho um cliente eu atendi um cliente durante muitos anos, que é a Dulore, fabricante de lingerie. Né? Poucos publicitários entendem mais lingerie do que eu. 16 anos atendendo essa conta. Então assim, sutiã, entendo muito. E a Dulore sempre é uma conta muito polêmica. Todas as campanhas da Dulore são campanhas que têm um posicionamento muito forte e muitas vezes beirando a polêmica. A gente chegou a fazer campanhas lá na Rocinha, depois da UPP, onde a gente mostrava meio que um soldado assim caído e a mulher toda poderosa, que era uma moradora da Rocinha mesmo, que a gente selecionou, e ela dizendo alguma coisa, que eu não me lembro mais, mas era alguma coisa tipo pacificar foi fácil, difícil me dominar, umas coisas assim que sempre dava problema. Isso, a Dulore eu fui ao CONAR trocentas vezes já por causa de Dulore. Eu sou mega conhecido no CONAR, adoro, inclusive, acho divertidíssimo. Porque o CONAR, quem julga são outros publicitários, né? Então eu conheço todo mundo. Como foi para você abrir uma agência em São Paulo e ter que se dividir em dois? Que você é o diretor aqui, você é o diretor lá também. Como está sendo essa rotina sua de conciliar? Na verdade, isso foi uma oportunidade. Eu trabalhei em São Paulo durante 10 anos, né? Depois, essa agência que eu abri em 94 eu vendi para uma agência de São Paulo, fui morar em São Paulo, morei lá muitos anos, voltei para o Rio, montei a X-Tudo. E aí surgiu uma oportunidade quando a gente incorporou uma outra agência que estava com algumas dificuldades. Essa agência tinha um escritório em São Paulo com clientes, e aí a gente passou a operar esse escritório também como X-Tudo. E aí, enfim, é uma estrutura menor que a do Rio, muitos dos trabalhos dos clientes de São Paulo a gente faz aqui pelo Rio mesmo. E eu fico meio que lá e cá, fico indo e voltando, mas a gente tem uma equipe, tanto lá quanto cá, que funciona sem a minha presença assim, fisicamente o tempo todo. E hoje em dia é tudo interligado, né? A internet facilita. Facilita tudo, né? Não tem maiores problemas não.
Eu gosto muito do mercado de São Paulo, sempre gostei. São Paulo é mais expansivo, assim, para quem quer começar uma carreira agora? Em São Paulo, acho que para quase todas as carreiras, em São Paulo o mercado é maior. O mercado profissional como um todo é maior. Do ponto de vista da propaganda, as grandes contas, os grandes clientes do Brasil, todos estão em São Paulo. As grandes marcas, as fábricas de automóvel, o mercado financeiro, os bancos, todos eles, o marketing fica em São Paulo. O Rio de Janeiro é um mercado muito mais voltado para varejo, redes de lojas, supermercados e tal, são contas de um porte bacana, mas são contas menores que as contas de São Paulo. Tem uma agência sua que fechou, né? Sim. Você teve que recomeçar do início mesmo, do zero. Como é que foi pra você não desistir do teu sonho? Teu sonho era ter a sua agência, quase foi embora. Olha, vou te dizer, foi muito duro. Na verdade, essa agência que eu fechei, na verdade, eu fui obrigado a fechar por conta de um problema com um sócio que infelizmente meteu a mão, né? Eu tive que fechar. E aí eu fiquei muito mal de grana, muito mal. Tive um princípio de depressão, não tinha vontade de fazer nada, de sair de casa nem nada, mas eu tenho 2 filhos, tenho que pagar as pensões delas, elas tinham que crescer. Tinha um pai doente que eu tinha que cuidar, com câncer. E eu falei, porra, eu não tenho tempo de ficar com depressão não, já tenho que ir à luta. Então eu arrumei um trabalho, na verdade, numa grande agência de São Paulo, que tinha um escritório aqui no Rio, que era a Agnello Pacheco. Fui pagando as contas, fui vendendo meus bens todos, vendi todos, para tapar o buraco todo. E aí em 2011 surgiu a oportunidade de eu voltar a ser dono de agência. Na verdade isso aconteceu em 2005. Eu fiquei até 2011 trabalhando numa outra agência como diretor. E aí em 2011 surgiu a oportunidade de eu montar a X-Tudo e aí a gente recomeçou. Deslanchou. Não vou dizer, se eu disser para você que hoje eu tenho uma situação pessoal, financeira tão boa quanto eu tinha antes disso ter acontecido, é mentira. Não consegui recuperar, até porque o país não permitiu um crescimento tão acelerado como eu consegui ter naquela época. Mas, enfim, eu não posso reclamar da vida, que também seria injusto. A gente quer passar uma mensagem, né? Tanto para os estudantes que ainda não estão nem pensando em faculdade, tanto para aqueles que querem, já estão pensando em qual carreira seguir. Sim. E escolheram por um acaso a publicidade. O que você diria para esse estudante hoje? Cara, eu diria para qualquer estudante de qualquer carreira a mesma coisa. Se é o que você quer, não olha para o lado, não fica pensando. Tem muita gente que fala assim, não vou fazer essa carreira porque o mercado está difícil, vou fazer outra carreira que tem mais mercado. Mas assim, eu acho que o profissional só tem sucesso quando ele faz aquilo que gosta, trabalha naquilo que gosta. Você só vai ser o melhor naquilo que você gosta. Você nunca vai ser melhor do que outra pessoa fazendo algo que você não gosta. Se você já resolveu ser publicitário, então o conselho maior que eu posso dar é não enxergue o mundo como um grande comercial de 30 segundos. O mundo vai além disso e você vai utilizar na publicidade aquilo que você vê ao seu redor. Então seja um profissional plural. Vá do baile funk ao Teatro Municipal ver ópera, vá do futebol ao nado sincronizado. Leia sobre tudo, desde livros mais intelectualoides até revista em quadrinho. Procure entender o mundo de todas as formas e de todas as abordagens e circunstâncias, porque isso é o que você vai usar na propaganda. A propaganda é arte. Arte não, eu não gosto de dizer que propaganda é arte, mas propaganda é a profissão do cotidiano. É do cotidiano que surgem as grandes ideias, as ideias que vão ter afinidade com as pessoas que vão assisti-las. Então, não se vicie em publicidade. Aprenda publicidade, estude publicidade, leia sobre publicidade, mas abra sua cabeça para tudo que tem ao redor. Esse é o maior conselho que eu posso dar. Mas você é um publicitário super premiado, né? Sim, premiado sim. Premiado várias Estou quase trocando meus prêmios por dinheiro. Várias vezes. Eu acho que não é à toa que as pessoas convidam você para dar palestra, não é só porque você é dono de uma agência publicitária, mas também porque você tem uma história, você não foi colocado aqui, você agarrou e foi subindo com garra, né? Eu acho que é por isso que você é rubro-negro, né? Porque tem essa garra. Não desiste nunca. Vamos puxar a sardinha pro nosso time. Mas assim, independente da situação, você seguiu em frente. Tinha 16 anos, tinha que trabalhar, seguiu em frente. Perdeu tudo, seguiu em frente. Eu acho que essa é a sua maior qualidade que você pode passar para o estudante, por mais que a gente possa passar uma hora inteira falando sobre como é ser publicitário. Eu acho que mostrar a vida de um publicitário, como a gente fez agora, é mais importante, né? É mais incentivador. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Quando precisar, estou nas ordens.
Pode falar sobre o que você quiser. Tá. Menos sobre Vasco. Vamos falar baixinho. Ele é dono da agência. De novo. E a bateria tá acabando. Tá ótimo, vamos lá.